Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Bom, a narrativa da Casa das Belas Adormecidas, que é um livro publicado em 1961 e que foi traduzido aqui para o português brasileiro diretamente do japonês por Meiko Shimon, nessa tradução aqui da editora Estação Liberdade, que é uma edição maravilhosa, como sempre, né? Essa narrativa ela começa em média res, ou seja, no meio da história, descrevendo a chegada de um homem já velho a uma suposta hospedaria, que no entanto não parece uma hospedaria muito convencional, dada a recomendação da mulher que é responsável por cuidar do local. A primeira frase do livro, que é a frase que ela vai falar, diz o seguinte: não faça nenhuma brincadeira de mau gosto, por favor. Não vá, por exemplo, enfiar o dedo na boca da menina adormecida. Então, essa fala é dirigida ao velho Eguchi, que é um senhor de 67 anos que está indo pela primeira vez a essa estalagem, com o intuito de passar a noite com uma menina já adormecida, que ela está sob o efeito de drogas muito pesadas que a impedem de acordar antes do sol nascer, antes do dia amanhecer. Essa chamada Casa das Belas Adormecidas é frequentada, sobretudo, apenas por idosos já sexualmente impotentes, embora o Eguchi ainda tenha ali a ereção, né? Ele tem 67 anos, mas ele ainda consegue ter relações sexuais. Mas ainda assim, essa casa tem como regra principal a proibição total de sexo com essas moças desacordadas, que são todas virgens. Então o Eguchi vai até essa casa por indicação de um amigo dele, que dissera que ia lá sempre que o desespero de envelhecer se tornava insuportável. Então a gente entende que o objetivo dessa pousada é revitalizar ou rejuvenescer, pelo menos passar essa sensação para homens que já velhos precisam cultivar de algum modo a sensação de domínio sobre os corpos femininos como uma espécie de garantia de masculinidade. Masculinidade essa que, na minha opinião, é tão frágil quanto folhas secas, né? Para eles terem que fazer algo como isso para defender essa masculinidade, ela é no mínimo muito frágil. Desde o início do livro, então, uma atmosfera de pedofilia recobre a narrativa de modo tenebroso. E essa é uma narrativa em terceira pessoa, então o narrador é um narrador onisciente, mas que apesar de conhecer os pensamentos e as sensações do protagonista, ele não julga em nenhum momento, ele só transmite aquilo que ele acha válido à história, como por exemplo, algumas digressões que nos fornecem informações sobre a vida do Eguchi. E o personagem, né, o protagonista Eguchi, por outro lado, ele quer se convencer de todo jeito que ele é diferente dos outros homens que frequentam a casa. Ele julga esses homens como velhos, fracos, deploráveis e nojentos em sua velhice, e que são homens diferentes dele, que ele sairia meio que ileso ainda dessas características da velhice. Ele diz o seguinte na página 43 sobre esses velhos aí. Ele vai falar: a decrepitude hedionda dos pobres velhotes que procuravam aquela casa ameaçava atingir Eguchi dentro de alguns anos. Ou seja, ameaçava, mas ainda não tinha atingido. Ele estava ileso, ele estava isento dessas características que ele condenava nos senhores que também frequentavam a casa. Essa perspectiva narrativa do narrador em terceira pessoa, que se afasta de qualquer tipo de julgamento, nos faz pensar como seria essa narrativa, essa história, se fosse narrada em primeira pessoa. Será que ela teria o mesmo impacto sobre o leitor? Porque é uma narrativa muito convincente. Enfim, o protagonista ele vai ser sempre citado aqui de modo adjetivado, ele vai ser sempre o velho Eguchi, em contraste reforçado às jovens que dormem. Elas são sempre jovens e ele sempre aparece como o velho. Essas visitas noturnas que ele faz acabam fazendo com que ele recorde da figura materna dele,
que é despertada por um forte cheiro de leite, é uma coisa muito estranha. Ele sente o cheiro de leite exalando dessas belas adormecidas. A gente não sabe se é porque elas são muito jovens e ainda cheiram a bebê, ou se porque elas já podem ser mães. De qualquer maneira, elas são muito mais jovens do que ele. Mas esse quarto isolado, que é praticamente secreto e extremamente reservado, acaba assumindo a função de palco teatral. Até o Coetzee, que é um autor muito renomado na literatura mundial, ele fez uma resenha sobre o livro do Gabo, o Memória de Minhas Putas Tristes, que foi inspirado neste aqui, mas aí ele fala um pouco sobre este livro numa resenha sobre o New York New York Review of Books, e daí ele fala sobre essa função de palco que esse quarto assume, um palco em que o Eguchi ele vai refletir não só sobre a sexualidade e o erotismo na terceira idade. Esse livro não é só sobre isso, mas sobre a sua vida de um modo geral, até o ponto em que ele vai precisar recorrer a essa tal hospedaria para se sentir menos só ou menos enfraquecido. Tristemente, esse monólogo interior que o Eguchi, que vai ser narrado por uma terceira pessoa, por incrível que pareça, por estranho que soe, ele vai revelar o caráter inegavelmente misógino do Eguchi. O Eguchi é um personagem muito misógino, machista, que considera que todas as mulheres são iguais em sua inferioridade. Mesmo as filhas dele, ele tem filhas, mesmo quando ele fala das filhas dele, de uma das filhas em especial, e eu vou ler um trecho para provar o que eu tô falando, que são pessoas por quem ele deveria supostamente nutrir alguma espécie de respeito ou de afeto, são jogadas também a esse balaio da mediocridade feminina aos olhos do Eguchi, né? Ele vai dizer aqui na página 60 sobre em algum momento a filha dele acho que fugiu com um rapaz por quem ela era apaixonada, e ele vai dizer o seguinte: no entanto, pensando depois, compreendeu que não havia nada de inesperado. Pelo contrário, o corpo de sua filha caçula não era diferente do de qualquer outra mulher. Era feito para ser subjugado à vontade de um homem. De súbito veio à sua mente a imagem deselegante da filha naquela situação, e ele foi assaltado por um sentimento de humilhação e vergonha. Então, a humilhação e a vergonha que ele sente não é porque ele tá ali, mas porque ele tem filhas mulheres e outros homens farão com elas aquilo que ele também faz com as mulheres. Então ele sente humilhação por ter sido pai de filhas mulheres. Para mim é isso que fica em evidência aqui. Nessas reflexões que ele faz, esse protagonista assume que ele nem considera humano o relacionamento que ele tem, se é que a gente pode chamar de relacionamento, com as moças a cada noite. Como se o fato delas estarem dormindo, disponíveis ao bel prazer, né, do homem desconhecido com quem elas se deitam, fosse suficiente para desumanizá-las, reduzi-las ao estado material de coisa, de objeto, usado de acordo com o agrado do seu possessor. A condição vulnerável dessas mulheres, para ele é muito confortável porque valida o argumento, e aqui eu vou ler uma frase que ele diz com todas as palavras, o narrador, né, mas o narrador tá ali dentro do pensamento do Eguchi. Ele diz que se ele quebrasse o tabu da casa, que seria fazer sexo com uma das meninas com elas desacordadas, ele poderia dizer que fora por causa dela. Então ele facilmente poderia colocar a culpa na menina, ela provocou, ela tava ali, enfim. O Eguchi, então, ele vai seguindo este caminho de negação do outro, da subjetividade do outro, sempre vai imaginar as moças mortas, descaracterizadas, quanto menos ativas para ele, melhor. A imaginação dele sempre acaba se direcionando a esse tipo de pensamento, e ainda que de vez em quando ele questione a moralidade desses atos dele de ir até esse tipo de casa. Por exemplo, na página 79, ele vai se perguntar, e o narrador narra da seguinte maneira: no entanto, seu próprio casamento e a criação das filhas certamente eram considerados boas ações. No entanto, o longo tempo em que ele supervisionou e teve poder sobre a vida dessas mulheres, ou até mesmo deformado suas personalidades, poderia ser considerado um grande mal cometido. Talvez o sentimento do mal tivesse ficado anestesiado, confundido com costumes e ordens sociais. Então, ainda que ele se questione um pouco sobre isso, em raríssimos momentos, esses lampejos éticos não são
o bastante para impedi-lo de voltar à casa das Belas Adormecidas e reestabelecer essa relação de poder em que ele tem o domínio completo das mulheres. Nesse sentido, a obra ela fica enriquecida porque, se a gente for pensar desse modo, ela põe em questão os limites entre o bem e o mal e a concepção daquele cidadão de bem, né? Porque será que essa definição de cidadão de bem não é muitas vezes válida apenas na convivência comum, nas relações públicas? O mal que se faz, que esse cidadão de bem faz entre quatro paredes, longe dos olhos alheios, do julgamento dos outros, é o suficiente para invalidar todo o bem que ele faz em público, a sua postura social, ou o oposto? O bem que ele faz aos olhos dos outros é o suficiente para invalidar o mal que ele faz entre quatro paredes? O quanto esse mal importa para as convenções sociais? Eu achei isso muito interessante e uma coisa que me impressionou muito foi que, pesquisando resenhas e opiniões de leitura sobre esse livro, eu vi que alguns leitores, muitos na verdade, enxergam delicadeza e sensibilidade na narrativa do Kawabata. Isso, em certa medida, é verdade no modo como ele descreve, apesar de ser uma narrativa muito crua, ela é um pouco assim delicada. Mas tem gente que diz que A Casa das Belas Adormecidas é uma homenagem às mulheres, já que o personagem paga para passar noites observando as mulheres e as descrições que ele faz do corpo feminino são poéticas, enfim. No entanto, o que se vê nessa novela é um protagonista que só considera a mulher enquanto corpo carnal, corpo físico que seja capaz de excitar um homem. Não tem nada de homenagem aqui. O Eguchi, ele só concebe as mulheres como pessoas sob o seu ideal de mulher frágil, de sexo frágil. Ir à Casa das Belas Adormecidas não é um gesto bonito de um velho apaixonado pelo feminino, não é uma ação que decorre apenas do desespero causado pela solidão da velhice, que faça a gente sentir pena do Eguchi pobrezinho. Não. Essa hospedaria, gente, ela existe e é frequentada por esses homens porque quem dorme é sempre uma pessoa do sexo feminino. Porque essa pessoa vai estar sempre em uma posição completamente vulnerável. Ela não tem nome, ela não tem idade, ela não tem qualquer característica ou qualquer informação que a personalize, que a humanize. Essa pessoa, essa mulher é sempre uma jovem, ela tá sempre despida ou facilmente é fácil tirar a roupa dela. Ela tá totalmente sedada em níveis máximos de fragilidade em relação ao sujeito que vai até lá. Então, é de se deduzir, inclusive, que essas mulheres que se submetem a essas condições só o fazem porque não tem outra alternativa ou meio de sobreviver, porque elas recebem para fazer isso, né? Elas colocam a própria vida em risco pelo dinheiro. Então, tudo, absolutamente tudo na Casa das Belas Adormecidas é arquitetado de modo a garantir a manutenção das relações de poder do homem sobre a mulher, reproduzindo nesse microcosmo a dinâmica do mundo patriarcal. E isso, eu sei que este livro foi escrito em 1961, que ele foi escrito no Oriente, mas não é anacrônico reconhecer de modo algum de que modo isso seria possível hoje, seria concebível. Reconhecer certas semelhanças no modo como Eguchi, enquanto representante do sexo masculino, age sobre as mulheres, entendeu? Então não tem nada de homenagem aqui. Essa estalagem, ela é sim um refúgio a algumas pessoas, homens que recusam envelhecer, que buscam esquecer a própria decadência e a aproximação da morte e também a própria baixeza pelo rebaixamento do outro. Na ausência de um narrador que julgue ou de um personagem que se oponha a esse absurdo, ao absurdo do que acontece naquela casa, o leitor acaba ficando muito próximo da perspectiva do protagonista, como se fosse um cúmplice. Esse procedimento pode gerar certo incômodo, mas ele é muito perigoso. Em geral, esse tipo de procedimento narrativo é muito perigoso, tão perigoso quanto o do narrador em primeira pessoa, porque essa imparcialidade narrativa fortalece a visão do Eguchi sobre o leitor e acaba naturalizando as suas atitudes.
Isso faz com que isso transforme esse protagonista em um Umber, que é o protagonista do Lolita. É como se o Eguchi fosse um Umber japonês e as Belas Adormecidas fossem Lolitas. Sejam quais forem as origens da competência narrativa do Yasuari Kawabata, porque este livro é muito bem escrito e ele realmente nos aproxima e perigosamente pode validar a ação do Eguchi, e por isso ele é um livro polêmico, independentemente das origens que fortalecem, que fazem o Kawabata ser um narrador tão competente. O fato é que o livro, o Kawabata ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o fato é que esse livro ele é muito potente, ele é muito perturbador e ele é ardiloso, justamente por esse mecanismo literário aí, narrativo. Ele é repulsivo e sedutor na mesma medida. A gente começa a ler, acha aquilo muito estranho, acha aquilo um absurdo, e mesmo assim a gente não consegue parar para ver quais são as intenções e qual será o findar dessa história. A violência velada aqui é uma violência que é poeticamente descrita, porque é um ato de violência frequentar esse tipo de casa, e isso tudo transforma essa leitura em um verdadeiro desafio. Eu não sei dizer se eu gostei ou não gostei do livro, eu sei dizer que é inegável que o Kawabata tem uma competência narrativa grandiosa e, como eu falei, não me interessa agora, nesse momento, para esse vídeo, descobrir como ele pôde escrever esse livro de modo tão convincente, assim como o Nabokov escreveu Lolita, como o Gabo escreveu Memória de Minhas Putas Tristes. Porque essa é uma questão de separar autor de obra, questão sobre a qual eu ainda não tenho uma opinião formada, mas de qualquer modo eu acho que é uma leitura muito válida e eu não acho que a gente tem que esquecer que foi escrito em 61, mas eu também não acho que a gente tem que esquecer que nós somos leitores em 2018, no século 21. Então, assim, é um livro que levanta muitas questões, ele é muito fininho e impactante, assim, enfim. Essa é uma edição da editora Estação Liberdade, que é uma editora maravilhosa, que publica vários livros orientais. A tradução, como eu falei, foi feita diretamente do japonês por Meiko Shimon, e tá super recomendada essa edição aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aí embaixo o link para compra. Se você comprar através desse link, você me ajuda sem gastar nada mais por isso. Vou guardar os comentários de vocês que leram ou que pretendem ler. E vou esperar que vocês se inscrevam no canal e acompanhem Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!